a gente tem acompanhado, né, muitas críticas da torcida e dos nossos comentaristas aqui contra o Ramon Dias. E as escalações que ele faz, né, um pouco dessa apatia que a Mili bem colocou, passa um pouco pelo técnico também, né? Ele tá lá também para animar o time. O que a gente viu na Libertadores foi desastroso até, não só taticamente, mas também nessa apatia. E aí a gente vê um time que faz o primeiro gol em uma jogada ensaiada. E aí como é que ficam as críticas pro técnico? Para mim, eu mantenho as críticas, porque jogada ensaiada, ok, fez o gol, o Memphis cruzou e o Yuri Alberto entrou no segundo pau, mas eu coloco até numa questão de como foi feita a linha de impedimento do Santos. Eu não acho que esse jogo mude muito a avaliação do que o Ramon Dias faz, não, o trabalho, não importa como que foram os gols, sinceramente, viu, Domi? A minha crítica ao Corinthians, que é um time que não sabe controlar muito bem o jogo, que estava com 2-1 no placar a favor, com o Santos completamente bagunçado, sem ter a referência do Neymar em campo, sem saber como criar chance, e estava sendo ali, estava se retraindo tanto a ponto de o Santos conseguir fazer uma pressão. E essa questão defensiva, para mim, chama muita atenção. Ele troca a linha defensiva, pôs o Félix Torres, depois o Choca, depois o André Ramalho e o Kaká. Ele vai rodando os jogadores que ele tem na linha defensiva. O Corinthians continua falhando, continua tomando gols na bola aérea. E me chama a atenção também, além dessa questão que a gente fala aqui de tática, de como o time é apático, decisões individuais de jogadores do Corinthians. Então, contra o Barcelona, no segundo ou no terceiro gol, no meio da semana, o Maicon teve uma marcação que foi assim algo surreal. Parecia que ele nunca tinha jogado bola. E agora, no gol do Santos, o Tiquinho praticamente não precisou tirar os pés do chão. E o José Martínez marcou como se fosse uma criança. Eu nunca vi alguém marcar escanteio daquela forma. Daqui a pouco a gente vai ter, quando começar de novo aí, você pode reparar, o Martínez, ele marca de um jeito como se... Eu nunca vi um jogador de futebol tentar marcar escanteio daquela forma. Então realmente me chama muita atenção esse aspecto coletivo e também o aspecto individual. Fato é que o Corinthians conseguiu a vitória, quarta-feira o clima vai estar um pouco melhor, que se fosse eliminado, se a gente saberia como que é estar lá para a Libertadores, mas sinceramente não me animo nem um pouco e nem chego ao ponto de ter que elogiar o Ramon Dias por qualquer coisa no jogo de hoje não, Domi. E aí, Mili, como é que fica essa questão do técnico? Porque reverter os 3-0 no próximo jogo contra o Barcelona de Guayaquil é muito difícil, muito. E aí a gente até falou como é que seria a pressão no Corinthians ser eliminado nessa fase de pré-Libertadores e ser eliminado pelo Santos. Não aconteceu, não foi um primor técnico, mas passou 2-1. E agora como é que fica a pressão sobre ele? Pois é, concordo com tudo que o Danilo falou. Eu acho que tem sido muito ruim o Ramon, a história do Ramon Dias, Corinthians e mata-mata é uma história bastante. O time não está bem, ganhou, mas assim, se a gente for avaliar só o resultado, então nem tem sentido um programa como esse, né? Ganhou, mas jogou mal. Jogou mal. E se jogar assim, não ganha do Barcelona. E vai ser eliminado da Libertadores. Ou da pré-Libertadores, enfim. Mas eu acho que o Ramon, ele não tá à altura desse elenco. E hoje, assim, não sei se vocês viram a imagem do time chegando ao estádio, o Ramon chegou com uma postura corporal e uma risada, uma coisa meio malandra, uma coisa meio... Não deu para entender, assim. Eu acho assim, gente, chegar rindo, chegar feliz, tá tudo certo, mas depende do contexto e da circunstância. Era jogo para chegar sério. Não era jogo para chegar como ele chegou. É uma imagem que, para mim, foi bastante quase ofensiva. Um desleixo, uma negligência, sabe? Então, eu acho que essa postura do Ramon não ajuda. E ela se reflete em campo, porque o time está negligente em campo. E o Corinthians não é assim. O Corinthians não pode ser assim. Pode sobrar técnica, mas não pode sobrar garra. Pode faltar técnica, mas não pode faltar garra. É isso que eu queria dizer. Não pode faltar garra. E falei tudo errado. Mas nesse Corinthians falta garra, falta entrega, falta disputa, falta o básico do Corinthians, o valor mais básico desse time. E aí o Ramon levanta e, com cara de enfesado, vai lá como quem reclama que a torcida não está cantando. Eu achei tudo assim uma aberração. Eu acho que aberração é a palavra certa nesse caso. Eu tive essa mesma sensação vendo a foto dele
com aquela risadinha assim, chegando bem esquisito, né? O que vocês acharam? Mande aqui nos comentários, que eu estou de olho. A gente está vendo aí o lance da falta do Zé Rivaldo no Yuri Alberto, que ficou chorando. Olha lá. Aí primeiro o juiz... Criminosa, né? Entrada criminosa. É isso. Aí no VAR, ele reviu o lance, né? E deu o cartão vermelho. Mas muita gente aqui falando sobre caiu em Itaquera, o juiz opera, como Isabel Matias, o Dir Camargo também roubaram o Santos. Eu discordo de vocês. Eu achei um crime, Renato. Não tem nem dúvida. Não vi nada contra o Santos da arbitragem. Essa falta aí é cartão vermelho direto. O juiz foi fraco ainda de não ver e não dar direto o cartão, precisar do VAR. Eu acho que não tem nada, o Santos não tem nada para reclamar da arbitragem, muito pelo contrário. Agora, voltando ao Ramon Dias, o Ramon Dias faz aquele estilo Gardelon. Lembra daquele personagem do Jô Soares, o Gardelon? O cara que tudo queria que ganhasse R$500, não sei lá o quê. Pois bem, o Ramon é esse tipo de Gardelon. O Ramon não disse outro dia, gente, numa entrevista, que a imprensa criticava muito o Corinthians, porque o Corinthians tomava muito gol, mas ele tomava gol porque o Corinthians era um time ofensivo, que se ele quisesse, ele fazia assim, ó. Em 20 segundos ele ajeitava o sistema defensivo do Corinthians. Ele mandou essa. Como se dissesse, se vocês não querem um time ofensivo, eu em 20 segundos fecho a casinha ali, ninguém mais faz gol no Corinthians. Qual foi o jogo seguinte? Corinthians e Barcelona. O que ele fez? Supostamente fechou a casinha. Quantos gols ele tomou? 3. Ele é muito Gardelon, gente. Ele é muito Gardelon. E ele tem aquela coisa dele, o filho dele também, né? É o Ramon e o Ramonzinho. Eu tenho uma certa implicância com essa coisa, entendeu? De pai e filho. Porque eu tenho um trauma, né? De Tite e Titinho. Então eu já tenho um parte-pri contra isso. Eu acho que ele vai acabar sendo demitido mais cedo ou mais tarde. E eu não sei se a Mili vai gostar da notícia ou não, mas é o que todo mundo comenta. O próximo treinador do Corinthians deve ser Renato Gaúcho. Você gosta, Mili? Eu gosto. Eu acho interessante, sabe por quê? São culturas muito diferentes. Eu acho que talvez seja uma mistura. Ele não viu o Renato no Corinthians. Acho que ele é boleiro, né? Mais do que treinador, ele é boleiro. E não é uma crítica, não. Eu acho que funciona. A gente sabe o que o Renato Gaúcho já fez no futebol brasileiro, né? Então, acho que pode funcionar. Seria interessante. Assim, eu trocaria hoje, tá, Renato? Se você me falar, troca hoje, eu trocaria hoje. Pelo Renato. Pelo Renato. Pelo Renato Gaúcho, não eu. Renato Gaúcho. E pelo Tite, você trocaria também? Trocaria hoje. O Tite também? Olá. Sem o Titinho. Sem o Titinho não existe. Essa possibilidade não existe. Era Tite com Titinho. Olha, não existiu na CBF, né? Eles mudaram as regras para caber o Titinho. Pois é, exatamente. É uma boa pergunta para repassar para você que está assistindo a gente. Muito obrigada. Não esquece de deixar o like, que ajuda muito. E aí, você que é torcedor do Corinthians, responda aqui no chat. Você trocaria, neste momento, o técnico pelo Renato Gaúcho, ou pelo Tite, ou por outro? Diga lá. Agora, o segundo tempo, né? A gente não falou do gol que deu a vitória para o Corinthians. O Garro dominou, mandou uma bomba no ângulo. Danilo, golaço. Antes tinha batido uma falta espetacular, né? Pois é, bateu no ângulo. Anterior. Exato. Foi defendido, aí falou, não, vou mandar no outro. Que jogador, hein? Primeiro gol dele no ano, mas é isso, os talentos individuais salvaram o Corinthians hoje, Danilo. Sem dúvida. A gente tá vendo justamente agora, não sei se vai mostrar o replay de pertinho, só para vocês lembrarem daquilo que eu falei de como o Martínez tenta marcar o Tiquinho. Para falar dos destaques individuais do Corinthians, eu gostei da partida, obviamente, do Garro. Eu acho que o Garro ele tem muita técnica, tem uma questão física que a gente precisa ver quanto que ele vai aguentar jogar, quantas vezes ele vai aguentar jogar, tem uma questão do joelho e tudo, então a gente tem que ficar de olho sempre nisso. Eu gostei da partida do Carrillo, que, sinceramente, foi uma das coisas que mais me fez não entender a saída do Carrillo contra o Barcelona.
no jogo da quarta-feira, quando ele entrou no segundo tempo. Eu falei, então ele tem condição de jogo. Então o Carrillo hoje eu gostei. O Martinez é um cara brigador também, né, um jogador interessante. O Memphis, apesar da assistência, eu achei que deixou a desejar. Mas o Corinthians tem vivido disso, né? Alguns jogos que ele foi massacrado no Campeonato Paulista, o Hugo Souza fechou o gol, como foi contra o Novo Horizontino. Em alguns outros jogos, o Garro aparece para fazer o Memphis aparece para fazer alguma assistência, o Garro tira um chute da cartola, porque coletivamente o Corinthians deixa a desejar. E para não deixar passar aqui, aí o Roberto, que obviamente, né, sempre está aí fazendo seus golzinhos, independentemente da fase que o Corinthians está. O Roberto de agora, né? Porque o Roberto até o meio do ano passado estava sendo criticado. E só para não deixar passar do Ramon Dias, as críticas e tudo, acho que uma coisa que me chama muita atenção foi a coletiva dele depois contra o Barcelona, quando ele fala: os torcedores choravam e me agradeciam por tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, o que mostra uma completa falta de noção de onde ele está agora. Porque quando ele chega e salva o Corinthians, legal, fez ali o trabalho, tirou da 18ª para a 8ª colocação, 7ª colocação, mas ele tem nas mãos um time que tem a segunda, a terceira folha salarial mais cara do país e que deveria brigar pela parte de cima por um futebol vistoso, por um futebol mais bonito. Eu acho que o elenco do Corinthians tem várias falhas, mas não dá para ele ficar se apoiando em salvar o time do ano passado. Ah, não, tem que me agradecer, vocês só criticam. Mostra que ele não entendeu que o sarrafo subiu. Ele não vai entrar nesse Brasileirão para tirar o Corinthians de 18ª para 8ª. A torcida do Corinthians espera que, acho que agora não mais, mas esperava que o Corinthians estivesse na fase de grupos da Libertadores e que brigasse pelo título ou pelo G4, G6 do Brasileirão. E não que brigasse dessa maneira, com alguns jogos feios para passar no Paulista e tudo mais. Eu acho que o Ramon Dias falta ele entender que ele não está mais em 2024.